que é o espaço da felicidade. Eu estou, né, dentro da minha vida já faz 5 anos, quer dizer, só faz, né, 5 anos que eu pinto e, de repente, eu conquisto alguns espaços que eu nem planejava para esse momento. Então, fico muito feliz, né, de participar de alguns eventos para falar sobre as minhas obras, sobre o erotismo. Não é novo na arte naif o erotismo, no entanto, a gente tem um movimento aqui no Brasil a partir, né, de determinadas produções de artistas muito assim bem pontuais. Eu comecei a produzir arte erótica nesse espaço da pandemia, né, como artista naif, acho que vocês já conhecem o movimento, né? Naif é um termo francês que significa ingênuo, primitivo. Então, nós somos autodidatas, a gente pinta do nosso jeitinho, do jeito que a gente sabe, não temos nenhuma formação específica para isso. E eu comecei a pintar, né? E foi uma surpresa muito boa, porque eu comecei a ser convidada pelos artistas mesmo. Eu sabia que estava dentro do movimento naif, obviamente, mas eu não sabia ainda, né, se o que eu produzia tinha algum valor. Tinha muito valor, né, imensurável para mim. No entanto, eu ainda não sabia se tinha né, este valor dentro do universo, especialmente pelo eu digo que é o meu padrinho, Adriano Dias, que é artista naif daqui da Paraíba, de Guarabira, e é um grande incentivador da arte naif, né, divulgador da arte naif, e ele me convidou para que eu pudesse me inscrever no Festival Internacional de Arte Naif. E eu me inscrevi no primeiro festival em 2018, menos de um ano quando eu comecei a pintar, né? E depois disso comecei a participar de festivais nacionais e internacionais com minhas obras. No período pandêmico, né, eu, na verdade, não comecei do nada a pintar arte erótica, eu fui convidada por eu acho que desses eventos que vocês organizam, né, o Hermano é um grande culpado também, para participar e falar sobre erotismo nas minhas obras. E eu fui revisitar minhas obras e vi que tinha pouca, né, arte erótica. E aí isso me motivou. E aí a gente junta o período pandêmico, todo mundo fechado, com medo da pandemia, né? Extremamente ansiosos. Eu fiquei muito ansiosa, né? E a gente ainda estava se organizando ainda no ensino remoto, e eu comecei a pintar. E aí eu fiz um projeto, né, um projeto pequeno, eu queria pintar 5 obras eróticas para que eu pudesse ir para o evento, né, com um acervo melhor. E, de repente, para minha surpresa, eu começo a pintar e começo a jogar nas redes sociais. A gente, quando sai, vai fazer outras coisas, sai da academia e vai fazer outras coisas. Pelo menos eu espero que todo mundo seja assim, eu sou. Eu fui sem amarras, sem preocupação com julgamentos, sem preocupação com o que as pessoas vão achar. Eu só queria me expressar. E aí vocês sabem que a questão, né, especialmente quando a gente vai falar do feminino, quando a gente vai falar das mulheres, da luta das mulheres, nós somos negadas, né? Muitas vezes vistas como assexuadas, né? Quando a gente passa a ser mãe, tem uma certa idade, minha idade é bem diferente da de vocês, que são extremamente jovens, mas eu tenho 51, né? E aí a gente, quando chega numa certa idade, mulher, mãe, as pessoas colocam a gente nas caixinhas e colocam, né, esse rótulo de assexuadas, e aí nós somos meio que proibidas de falarmos, as mulheres já são proibidas de falarem sobre determinados assuntos, né? E eu comecei a jogar esse material nas redes sociais e causou muito espanto, muita incomodou algumas pessoas, e eu achei isso muito bom. Tirou as pessoas assim do lugar comum, e elas começaram a questionar, elas começaram a falar, né? Por que você está fazendo isso? Por que está pintando isso? As minhas irmãs, eu tenho uma irmã que é psicóloga, você, professora universitária da área da educação, você está publicando essas obras, você está pintando isso. E, gente, no entanto, eu vejo assim, são obras extremamente... Eu levo muito para o lado do lúdico, é naif, eu vejo de uma forma tão ingênua,
não vejo nenhum problema, eu comecei. E aí começou a incomodar e mexer com as pessoas e com as mulheres, e eu comecei a não conseguir parar nas 5, e foi para 10, e foi para 20, e foi para 30, e eu não consegui parar mais. Eu não consigo sair ainda da fase erótica. Eu estou pintando, não é, com muita dificuldade, né? Obras de outras áreas. E aí eu comecei, a primeira obra que eu pintei, para vocês verem aí, né, foi essa daqui que eu intitulei de Censura, né, Sem Censura, e eu pintei essa obra e coloquei aqui na minha casa, e todas as pessoas que vinham, né, esse foi um pouquinho antes da pandemia, causava realmente esse desconforto, as pessoas, que você pintou aqui? Eu não acredito que isso é uma genitália feminina, né? E eu, para mim é arte, eu não tenho nenhum problema de pintar, de colocar minha casa cheia de obras eróticas. Eu tenho, né, o meu menor completou 9 anos ontem e se relaciona muito bem com isso, ele não chama a atenção, para ele é natural, é um corpo, é um desenho de um corpo, não tem nenhum problema. E as primeiras produções, elas provocaram, né, essa necessidade das pessoas da repressão, né? Da repressão o tempo todo. As pessoas se preocuparam muito em me reprimir. E, ao invés disso, me trazer para, né, ou então me sentir reprimida e parar, não me motivava, sempre me motivava. E eu comecei, né, dentro desse movimento, e eu digo que, eu utilizo até o termo, causou um alvoroço muito grande, primeiro na cidade, depois na Paraíba e depois no Brasil. Né? Os artistas naivos, mas você está pintando isso. Val, eu não tenho coragem de pintar isso. Como é que você pinta? Como é que você tem coragem de colocar isso? É porque, nesse momento, eu não estou preocupada com a reação das pessoas, com o julgamento das pessoas. Eu fui muito agredida no privado das redes sociais. Né? Se você está sendo muito vulgar, está tudo bem. Tá tudo bem, se é você que acha, né? Então tá tudo bem. Eu lidei com isso como motivação. Essa transgressão, né, essa possibilidade de transgredir, para mim foi muito bom, especialmente neste momento da pandemia. Então eu começo com essas obras, a gente sabe muito bem de onde vem essa censura, né? O poder sociopolítico, né? E o poder da igreja. Eles sempre regularam, né, tudo, as obras de arte, se intrometeram nas artes para dizer o que é que a gente pode pintar, o que é que a gente não pode, esses valores religiosos que estão dentro da gente, não está dentro daquelas pessoas que estão lá vivendo em determinados templos, não, está dentro da gente. Está dentro das pessoas que nem frequentam, porque é um poder muito grande, né? Esse poder, essa questão moral, ética, que elas acham, né, que está relacionado com ética, para mim é outra coisa, né? O que é imoralidade, para mim é outra coisa. Eu penso logo na política, no que a gente está vivendo hoje, nunca no erótico. O erótico, para mim, é lindo, é um movimento lindo que eu estou vivendo e passando também para que outras pessoas vivam, né? E aí acaba que tanto a igreja e o poder político acabam regulando a nossa forma de viver, a nossa forma de pintar, né? O que é que a gente pode, o que é que a gente não pode. E eles começam a regular, né? Uma das dificuldades que eu tive, muitas dificuldades, né? E aí não era com o outro, era comigo, e eu sei que eu estava sendo regulada por esses movimentos aí, né? Por exemplo, para pintar um órgão sexual masculino, eu passei alguns meses, né? Algum tempo para eu conseguir pintar e conseguir publicar. Né? Então e aí eu vejo que eu estava sendo regulada também por esses poderes, né? A questão de pintar a nudez faz parte da gente, o corpo é um corpo, gente. Para mim, acho que meu corpo é sagrado e a gente precisa aprender a respeitar, a amar o nosso corpo, e não vejo nenhum problema a gente pintar, desenhar, né? Seja é arte, para mim é arte, não tem esse julgamento. No entanto, para as pessoas, né, a gente teve muito julgamento. Então, eu começo pintando, a gente sabe que no campo, né, das artes, as mulheres, né, elas, se bem que a gente pinta bem menos, né, existem pesquisas, a gente pinta menos, mulher sobrecarregada, porque nós somos sobrecarregadas, a gente trabalha, a gente conquistou, não é, tem muitas mulheres aqui, nós conquistamos o direito de trabalharmos fora, mas a gente
continua com muito trabalho, então a gente acaba sendo muito sobrecarregada. Mulher sobrecarregada não se inspira, mulher sobrecarregada não pinta, mulher sobrecarregada, né? Então, às vezes, o que os homens ficam reclamando, inclusive com relação à sexualidade, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, né? Não quer isso, não quer aquilo, então, mas a gente precisa lembrar também que uma mulher sobrecarregada, ela não dá conta da libido, não sente tesão, não tem. É tudo isso, gente, é tudo isso. Então, assim, nos museus, a gente tem uma frequência. Quem é que expõe nos museus? Maioria homens héteros, maioria homens brancos. Então, assim, nós somos minorias nos museus. No entanto, quando a gente vai fazer uma análise e vai observar as obras, né, as pesquisas mostram que a maioria, né, dessas obras, os corpos são femininos. Eles pintam mulheres, eles pintam os desejos deles, o tesão deles, eles pintam a inspiração, né, são as mulheres. No entanto, os nossos espaços não estão garantidos como artistas. Né? Então, a gente pinta menos, não por falta de inspiração e não por falta, né, de talento, mas a gente sabe que é por conta da sociedade que é extremamente machista, patriarcal, e que a gente, para conquistar determinados espaços, são espaços de luta. E eu comecei a observar, né, eu pintei muito o corpo feminino, né, e comecei a observar que muitas vezes as mulheres nós somos negadas em muitos dos direitos, né? Falarmos, por exemplo, sobre as nossas genitálias, eu pintando e colocando, né, as minhas, não sei se desejos, não sei se fantasias, eu não tratei isso ainda na terapia, eu tratei a minha questão da sexualidade, eu tratei isso na pintura, né? Eu não consigo sair da fase erótica, significa que isso é um tema muito presente para mim. Isso é um tema muito prazeroso, eu saio do lugar comum, eu me acalmo com a pintura, eu fico muito feliz, ela me traz uma outra energia. Hoje eu sou uma outra Val Margarita, quem me acompanha nas redes sociais sabe da ousadia, da ousadia, porque inclusive, eu tenho uma série, né, que as amigas enviam e eu posto. É incrível como as mulheres, né, elas não têm coragem de fazer determinadas postagens, e geralmente relacionadas à sexualidade, que eu não vejo nenhum problema. Eu publico tudo que elas me enviam. Até agora, nunca tive nenhum constrangimento de publicar alguma coisa que alguma amiga enviou. Então, as amigas, os amigos vão me enviando material e é uma série, as amigas enviam e eu posto. E eu posto de forma muito tranquila. E isso também a partir da arte erótica, né? Uma das coisas que eu lembro, tem até aqui uma tela que eu não entreguei ainda, que é do Hermano, tá aí, depois eu digo em quem eu me inspirei. Essa daqui, por exemplo, quando eu coloquei nas redes sociais, daqui a pouco ela está no PowerPoint, né, do Hermano, que eu nem entreguei. Quando eu coloquei, e aí criou-se todo um movimento, ela tem uma genitália, né, bem aparente, feminina, e as mulheres começaram a conversar no Instagram, né? No Instagram começaram a conversar. Ai, mas porque o meu não é assim? Ah, porque os pequenos lábios, Gente, quando eu voltei para a postagem, que eu vi a conversa sobre a genitália, eu achei extremamente revolucionário. Quando é que a gente teria, porque a gente não conversa isso entre a gente muitas vezes, quando é que a gente teria, né, essa possibilidade de conversar também sobre as nossas genitálias, porque os homens conversam, né? Observam do outro, né? A história do. Então, assim, a gente não tem essa possibilidade. Então, a arte também serve para a gente rever, né? Repensar algumas posturas que a gente tem nessa sociedade. Então, proporcionar este momento, né, para que a partir da arte, né, ela provoque determinados diálogos, determinadas conversas a partir, né, de uma obra de arte, eu acho revolucionário, né? Tem um texto do Nicolau Saillant aí que diz que no descontínuo da existência humana, o erotismo assegura a continuidade do som envolvente. Este corpo fala, dizia Lacan, suspenso entre dois silêncios, o da vida e o da morte. O erotismo é mais que mero sinal de campina, onde os fantasmas primordiais do espírito vagueiam sem destino.
né? A gente sempre tem o feminino, segundo o Edmundo Gaudêncio, que é um psiquiatra, não sei se vocês conhecem, aqui de Campinas, mas ele é conhecido nacionalmente, faz palestra em várias universidades. Ele diz que geralmente, né, o feminino é muito forte, muito marcado nas minhas obras eróticas, as mulheres que comandam, né? As mulheres têm muita força, essa mulher que tem desejo, que tem fantasia. Eu estava vendo ontem que, às vezes, eu assisto bem novela, né? Eu tenho uma peça, mas aí eu não assisto ao ponto de dar conta do nome dos personagens. E é uma mulher que ela é muito submissa, e ela é esposa, ela é novela das 9, esposa, né, de um fazendeiro, e ela disse: você não me procurou ontem, você não sei o quê, você vai querer, né? É o tempo, e a gente vê o papel da mulher, né? Você esperar que o homem procure. E às vezes os homens, nos sites, eu tenho uma colega que é sexóloga, as mulheres às vezes dizem isso: meu marido não me procura. Mas, gente, olha o que existe por trás dessa frase. Você se esconde para o seu marido lhe procurar, é isso? Porque se for sobre sexo, a gente precisa sentar e conversar. As mulheres precisam conversar sobre os seus desejos, sobre as suas fantasias. A gente tem que sair desse lugar de esperar o homem procurar, né? A gente não se esconde para eles procurarem. Então, a gente começar a pensar sobre essas questões. Então, estudar erotismo, pintar sobre erotismo, faz a gente pensar sobre a nossa existência, a existência do feminino, né? Em todos os espaços, e especialmente a nossa existência na sociedade. Me fez pensar muito sobre a minha existência, sobre a minha relação com a questão da sexualidade, com a minha sexualidade. No erotismo, vocês já sabem, né, a origem, né, vem de eróticos, né, é um termo derivado de Eros, né, deus grego do amor, né, se refere também ao desejo sexual, né, mas eu vejo diferente da pornografia, nada contra a pornografia, nada contra quem acessa os sites de pornografia, não vejo nenhum problema. A gente só precisa sair desse espaço da hipocrisia, tá certo? O Brasil é um dos países que mais consome pornografia, né? E é um país que está querendo ser conservador. É um país que as pessoas se. Eu vejo alunos, eu fico assustada. Não, professora, mas eu sou conservador. Como assim? Você é conservador? Você quer conservar esses valores que estão aí na sociedade? Essa sociedade machista, essa sociedade, né, enfim, racista, é isso que a gente quer conservar, né? Então, a gente precisa pensar sobre essas relações. Eu era uma professora porque eu não achei, não tive tempo de procurar uma foto minha antes de pintar erotismo. Eu não encontrei. Quem me vê hoje nas redes sociais, né, a minha relação com o meu corpo mudou, a minha relação com as outras pessoas, né, até a questão da idade, né? Vou fazer 52 anos, mas estou me sentindo assim, extremamente mais jovem, a partir dessa relação com o erotismo. Então, muda o feminino que existe na gente, muda a partir, né? São as pesquisas, né, que vão mostrar. Então, para mim também, né, você vê que tem a ver também com esse desejo sexual, com essa pulsão sexual, mas para mim também tem a ver com não só, né, essa questão do erotismo, né, de Eros também é a pulsão, o desejo também para o trabalho, para a vida. Aumentou o meu tesão pela vida. A minha vontade de viver, a minha vontade de fazer as coisas, o desejo de fazer as coisas, não é só pelo sexo. Não é só, até porque não tem tanto a essa, né? Não é mais assim pelo desejo, né? Pelo desejo de viver. Então, que nós mulheres precisamos conquistar, né? E de falar, não é somente o desejo de sentir, é o desejo de falar, né? O desejo de falar. Vocês veem na minha obra, as mulheres, o feminino, né? Como diz o Edmundo Gaudêncio, é extremamente marcante, forte, é um feminino que tem desejo, que tem prazer e que comanda ali nas relações, tá? Sempre a gente vai ver. Aí são duas mulheres, né? Eu também trato dessas questões nas minhas obras, né? Como trato a questão hétero, a questão homo, a questão, enfim. Eu acho que a gente precisa entender,
né? A arte precisa realmente dar conta dessas outras questões, porque, para mim, viver é um ato político. Paulo Freire sempre dizia, viver é um ato político. Então, se eu acredito em Deus, né? E tenho muito respeito por quem não acredita. A maioria dos meus amigos não acreditam, mas eu preciso acreditar. E eu acredito neles também, né? Então, para você ver, é tão democrático que eu acho que muitas vezes eles têm razão, né? Mas eu preciso acreditar em Deus ainda. Por exemplo, o fato de eu entrar no universo naif, conquistar o meu espaço sem nenhuma pretensão. Juro que eu não tinha pretensão. Eu comecei a pintar no momento de uma depressão. É um microfone ligado ou algum problema? Isso, professor, era um microfone ligado, ela já detectou, a Luana. Tá. Então, voltando, né, é porque eu estava aqui no PowerPoint, né? Então, voltando, você vê, olha, as mulheres assim sempre muito fortes, sempre comandando, feminino aqui, né? O desejo, o prazer, enfim. Essa mulher aqui das minhas obras, ela jamais Luana, né? Isso, professor, eu irei enviar um outro link. Professor, eu removi a participante, caso ela retorne ou retorne a invasão, irei enviar um novo link, mas acredito que... Eu acho que só removendo resolve, né, Isso. Matheus? Pessoal, irei evitar agora, infelizmente, aceitar o restante do pessoal que estiver chegando agora. Ela voltou. Ela ainda tá. É porque ela entrou com vários perfis ao mesmo tempo. Isso, eu vou enviar um novo link, professor. É melhor. Pessoal, por favor, acessem esse novo link e irei enviar para os inscritos, certo? Forte, muito marcante, é uma mulher que tem desejos, que tem fantasias, e ela comanda esse cenário, né? Eu não vejo, eu fiz outro dia sim, o ano passado, 2021, eu fiz uma live respondendo algumas questões, e as pessoas me perguntam tanta coisa, assim, que eu vejo, às vezes é um tema que mexe muito com a cabeça das pessoas, como a gente é proibido de falar de sexo, disso ou daquilo, o que a gente vê é sempre escondido, e eu falava, o Brasil é um país que mais consome, dos países que mais consomem pornografia. Né? Eu não vejo nada demais, eu não sou moralista. Né? Eu não vivo visitando, mas de vez em quando eu visito, ok? Ok, de vez em quando eu visito, não é minha preferência, não gosto porque são corpos perfeitos ali, fazendo performance, e eu me sinto nada, né? Eu sou gorda, meu corpo não é aquele, então não são imagens que me deixam confortável, então eu não visito por causa disso. Tem nada a ver com moralismo. Então, tá tudo bem as pessoas consumirem pornografia, mas não vejo que tá tudo bem quando a gente vai para o outro lado e quer ser conservador consumindo pornografia. Né? Quando a gente vai com moralismo, que a gente olhar para uma obra minha e achar uma coisa do outro mundo, eu não vejo nada demais aí, gente. O erotismo está aqui, a pornografia está aqui.
né? Existe uma linha muito tênue, que é uma das coisas que a gente também vai ver entre a pornografia e o erotismo. E não é porque um é certo, o outro é errado, não tem nada a ver com isso, não. Para a gente entender que está dentro da gente, das imagens, quando a gente vê, né? Você não vê nada, no máximo um peito, uma mama feita ali do meu jeitinho, né? E aí está na cabeça da gente, né? A gente tem uma imagem aí, uma das obras, voyeur, você vê que a moça está na janela ali, olha, olhando o que está acontecendo, né? Tem uma moça, né, na janela observando aqui um casal. E aí fica na imaginação de cada um. Tem gente que gosta, né? Não é minha preferência, embora às vezes a gente acha que tem a ver com as questões do autor, do pintor, né, do artista, né? Então, eu vim falando que essa questão dessa pulsão, né, não é somente a pulsão, a questão do erotismo, né, que vem derivado de eros, que é realmente esse está relacionado ao desejo sexual, mas também está relacionado à pulsão para a vida, ao desejo para viver, o desejo para trabalhar, né? Essa pulsão para o trabalho, para a vida. Você vê as mulheres sempre, né, em posições sempre, né, sempre comandam, né? E aí os autores dizem, né? Por exemplo, Manuel da Costa, ele diz que o erotismo é, em alguma medida, uma projeção do autor, uma projeção de alguns desejos, fantasias ou fantasmas. Eu não tenho isso ainda muito claro, né? Eu acho que fazendo terapia a gente consegue, mas com certeza tinha muita coisa dentro de mim para ser jogada na tela, para ser pintada, porque eu não consegui ficar nas 5 ou 10 obras. A gente foi, né? Eu fui mais de 30 agora, mais de 30 obras e eu não consigo sair da fase erótica. Então, tinha muita coisa dentro de mim, né? E você vai dizer reprimido, não sei se reprimido, né? Porque eu me permito hoje, mas passei muito tempo sem me permitir. Então, não sei se. Então, teria que ser numa terapia, né? Não tem como a gente fazer. Uma das coisas, sim, eu falei das lives, porque eu respondi muitas perguntas, né, das pessoas que colocaram na caixinha. Aí, uma das perguntas, as personagens, sou eu? Né? As pessoas perguntavam, sou eu? Não necessariamente eu não. Eu nunca pintei pensando nisso. A gente não pensa nisso, vem muito do inconsciente. Outra coisa, te excita pintar? Olha a outra pergunta. Te excita pintar? Nunca, nem nas pesquisas de imagem, nem quando eu estava pintando. Para mim, é de uma forma tão lúdica. Eu me divirto, me dá alegria, me acalma. Eu, como todo gordo, gosto de doces, eu gosto muito de doce. Eu equiparo, inclusive tenho uma compulsão alimentar que eu consegui. Eu não consegui, não, ainda não. Mas eu tento controlar mais a pintura. Depois que a pintura chegou para a minha vida, ela trouxe também isso, de lidar com outras questões, né? E me dá um prazer, assim, não prazer sexual, não, não, o erotismo não me traz isso, não me excita, não me excita, mas me traz uma alegria muito grande. E uma mulher feliz, obviamente, que é mais fácil se excitar, em outros, né? Quando a gente analisa essas questões. E aí eram as perguntas que saíam. Interessante como os homens, nessa sociedade machista, eles acham que o movimento é com eles. Não tinha nada a ver com os homens, né? Sou hétero, por acaso, né? Por acaso, não, a gente, né? Então, assim, mas não tem nada a ver com os homens. Os homens consideravam como um convite. E lá vai eu, aos 50 anos, ser assediada no privado, coisa que eu nem que eu imaginei, nunca imaginei. Por conta das minhas obras. Eles pensavam que era um convite. Não era um convite, gente. Não era. Era um movimento comigo. Era interno. Era descoberta da minha sexualidade, do meu corpo. Não era um convite, não era com eles. Aí foi o assédio, foi, por exemplo, aconteceu de homens, por exemplo, mandarem a foto do órgão sexual lá no privado do Instagram. Então, assim, a partir das minhas publicações, das minhas obras. E aí eu começo a pensar, não me choca, apesar de eu não achar bonito, não é bonito, eu gosto, mas não é bonito. Os homens que estão aqui. Não é, a gente não manda, gente. A foto assim para uma mulher sem pedir, sem ter clima, sem ela autorizar, a gente não manda.
é a gente que pede, é a gente que autoriza. Então, assim, não me choca e me faz pensar sobre essa relação da gente, sobre a nossa existência, sobre o que a gente pode falar. Eles não nos autorizam a falar, eles acham que é sempre com eles, não é com eles, não é com eles. Né? Então, assim, dá para a gente pensar sobre a nossa existência a partir dessas publicações, né? Dessa minha criação, né? Especialmente da arte erótica, né? Dentro dessa, foi uma série que eu criei e não consigo sair, a série erótica. Dentro da série erótica, eu tenho a série Paraíso, que aí eu pinto Adão, Eva e a cobra em uma situação. Essa foi uma das primeiras obras também, depois aquela foi a primeira, essa foi a segunda obra. E essa obra, gente, tem coisa mais inocente do que essa moça aí, né? Não vejo nada demais. Esses pinguinhos de tinta preta, né? Imitando ali os pelos, bobeando, não tem nada demais. Eu vejo de uma forma tão encantadora. Eu sou apaixonada por essa obra e eu presenteei o professor Marcelo, que é lá da UEPB, trabalha com literatura erótica, e ele às vezes promove umas exposições e ele colocou a minha tela, olha a honra, ao lado do poema da Buceta Cabeluda, do Braulio Tavares. Quem não conhece esse poema, pesquise. É um poema belíssimo do Braulio Tavares. Conhecem o Braulio, né? Então, vejam esse poema do Braulio. Estava ele, o poema, e a minha obra. E para mim é uma honra. A arte cumpre o seu papel, quando a gente, especialmente quando a gente junta. Eu trabalho a questão de gênero, de sexualidade, a partir das minhas obras. Presenteei uma professora da rede estadual, né, veio me procurar para eu pintar, queria comprar. Eu disse, de jeito nenhum, para mim a arte é um ato político. Presenteei a professora, que não é aceita em casa por conta da sua sexualidade, e, de repente, ela leva a obra, ela conversa com as pessoas da família a partir da obra, com a sua mãe sobre a sua sexualidade a partir da obra. E ali, duas mulheres. Então, assim, eu acho que é revolucionária. A arte cumpre o seu papel nesse momento. Eu até comercializo as minhas obras, eu vendo, mas eu nunca tenho obra, porque eu não pinto tanto, né? Eu nunca tenho obra disponível para vender, eu não tenho. Nesse momento, por exemplo, eu não tenho. Né? E se alguém me encomenda, eu não trabalho por encomenda. Arte não se encomenda, comigo não. Porque é muito momento. Eu descobri, eu já fiz por encomenda, mas eu descobri que eu não funciono por encomenda. Eu me sinto cobrada. Aí eu lembro da academia. E eu lembro que eu saí desse momento da academia e fui para a arte porque eu não queria ser cobrada. Como é que eu vou criar essa situação? Então, eu tenho meu trabalho, meu emprego, e eu entendo também que muita gente vive da arte. Inclusive, quando alguém me procura para comprar arte, eu indico, às vezes, os meus amigos que vivem da arte, né? Eu vivo da arte, só que de outra forma. Ela está me fazendo viver, ela está me ajudando a viver, só que de outra forma, não é vendendo. Eu posso vender, obviamente, eu vendo às vezes, mas eu não pinto para vender, eu pinto para viver. Certo? Então, os gêneros que a gente trabalha, né, as questões que a gente trabalha a partir da questão da sexualidade, de alguém que não é aceito em casa, e de repente tem na parede da casa uma obra dessa, e conversa com a família sobre isso. Você é um colega meu, um professor que vem se aceitando a partir dos 40 anos, e está lá na sala da casa dele. Eu pintei com muito prazer. Esse aqui ele adquiriu, me encomendou, mas eu não gosto muito das encomendas, não. Questão trans, os corpos invisibilizados, marginalizados, os corpos que a gente não quer falar, que a gente sexualiza o tempo todo, que a gente não quer se aproximar, que a gente esconde quando tem alguém na família, que a gente se envergonha, que a gente isso, que a gente aquilo. Não, mas é o outro. Nós somos estudiosos de gênero e sexualidade, né? A gente não tem isso, não. Não basta utilizar o todas, todas, todos, todas e todes. A gente precisa entender essas questões. Quantas pessoas trans existem no seu convívio? Gente, a expectativa das pessoas trans, 35 anos. O Brasil é um dos países que mais mata, né, o pessoal LGBTQIA+.
E a gente tem LGBTQIA+, que ainda vota nessas estruturas, né, que estão aí. Nesse que está no poder e diz que a pessoa é gay, é homo, porque é falta de pay, é falta disso, falta daquilo, e as famílias batem, e a sociedade mata. Né? Então, assim, é preciso. A nossa existência é um ato político. Então, a minha pintura também é um ato político. Então, eu já fiz, acho que umas 2, 3, 4 trans, e tem uma que ainda vou fazer, para pessoas trans. Elas ficam assim encantadas. Val, você não sabe o que é libertador você colocar um corpo, essa daí, olha, uma mulher negra, gorda, trans. Porque ainda não, né? Ainda tem ainda as outras características. Nós somos muito julgados, nossos corpos, né? São muito julgados, a gente nunca vai saber o que é. Então, é necessário a gente ler, a gente se aproximar, a gente ouvir, ter essa escuta sensível, participar da vida dessas pessoas. Quantas pessoas trans vocês seguem nas redes sociais? Eu procuro e sigo. É o mínimo, mínimo, isso não tem, mas é importante. Sabe, de você, dela, a gente sabe muito bem, porque eu tenho uma amiga trans que me diz o tempo todo, Val, é uma luta com o corpo. A gente se sente estranha, sempre. Né? E eu aqui preocupada só com a minha barriga. É complicado isso. A gente preocupada só com isso, só com aquilo. Né? Então, assim, é necessário a gente compreender essas pessoas e acolher a mulher trans, o homem trans. Eu fiz até um aqui, que agora, dentro da série erótica, tem dos músicos também, e aqui tem 2 músicos, olha, ele aqui é trans, tem uma cirurgia aqui, retirada da mama. Adria, não sei se quem é a Adria que está tentando entrar. Então, tem os músicos. Tem uns músicos agora tocando aqui. A minha intenção, quando eu planejo uma obra, às vezes nem é para ser da série erótica, mas eles estão brotando do nada, assim, como eu disse a vocês. Eu não tenho mais nenhum domínio, né, sobre essa minha publicação. Outra menina trans aqui. E aí os autores colocam que nunca realmente é pacífica a fronteira entre o erotismo e a pornografia. Né? Existe sempre uma linha muito tênue. A pornografia está na cabeça da gente. Para mim, eu pinto erótico. Para outras pessoas, por exemplo, para uma pessoa muito próxima da minha família, que diz, Val, você está pintando muita pornografia. Quando é que você vai pintar a pornografia? Tá? E as paredes da minha casa, elas são assim. Não tem nenhum problema. Né? Então, aí, olha, um menage aí, coloco todas as... E, às vezes, são os pedidos das amigas também. As minhas amigas, elas me enviam imagens. Meu celular agora... Não era não, antes não, de pintar, fazer erótica. Mas o meu celular... Então, assim, imagens eróticas, né? A gente vai encontrar tudo que vocês imaginarem agora no meu celular. As imagens do meu celular. Essa moça aqui, que está numa galeria aqui em Campina Grande... ela levantando o vestido, né? Eu amo essa obra. Mas quando eu coloquei nas redes sociais, gente, uma pessoa que é muito importante, que eu gosto, mas disse que eu estava sendo muito vulgar, que a minha obra estava muito vulgar. Olha só. Que a moça levantou o vestido. A minha intenção era fazer essa moça com esse vestido lindo, é uma estampa linda. Mas na hora saiu isso. Eu não tenho, às vezes, a intenção de fazer erótico. Mas o vestido caiu e mostrou a mama, e de repente ela levanta a saia. Eles têm vida própria, meus personagens, assim, né? São mulheres muito fortes e não estão nem aí para essa sociedade machista, tá? Ainda tem isso. Outra. E aí as paredes da casa acabam mudando a relação. A obra do Hermano que eu fiz, olha, inspirada nessa obra aqui, A Origem do Mundo, do Colbert, nessa obra aí, a inspiração, né? É uma releitura, não fiz do meu jeitinho, do jeito que eu sei fazer.
E aí ele, olha, era conhecido do público, combatido pela crítica, pela igreja e pelo Estado. Olha, mas igreja e Estado se intrometendo na arte, né? Por sua atuação política e pela polêmica gerada por suas telas realistas, que romperam com a estética romântica. Sabem que as obras, né, especialmente a do renascentismo, são obras extremamente românticas, né, e ele vem romper com essa estética. Né? Simpatizante das ideias liberais do socialismo, o artista participou do movimento revolucionário francês, né, refutou os valores transcendentais defendidos pela igreja, defendendo a verdade existente na vida cotidiana dos trabalhadores e das pessoas mais humildes. Então, foi um revolucionário e, obviamente, a obra dele foi muito criticada. Né? A Anais Nin, eu gosto muito da Anais Nin, né? Leiam a Anais Nin. Ela diz que o erotismo é uma das bases do conhecimento de nós próprios, tão indispensável quanto a poesia, eu acho. Essa frase da Anais Nin, ela abre o livro da gente, da Mostra Naif Erótica. É indispensável, gente. Como é que eu vivi quase 50 anos sem erotismo? A vida tem outro tom, outras cores, né? Como é que eu vivi esse tempo? Porque a sociedade tira isso da gente. Tira essa possibilidade da gente. E eu já disse, é o prazer, não é somente, né, pelo sexo, é o prazer pela vida. É a pulsão da vida, é o prazer pelo trabalho, pelas coisas que a gente faz. Né? Minhas colegas dizem que eu sou um pouco romântica, porque eu não gosto da academia, do salto alto da academia. O meu título, eu tenho pessoas do lado do meu pai, da minha mãe, a gente contou mais de 100, e eu sou a única pessoa que tem doutorado. Isso me torna mais inteligente do que alguém? Não. Mais importante? Não. Só que eu aproveitei uma oportunidade e eu luto todos os dias para que todos os brasileiros tenham essa oportunidade de ir para um ensino superior, de fazer uma pós-graduação. Então, assim, as pessoas que eu mais amo nessa vida são semi-analfabetas. Como é que eu vou me achar importante nesse universo? Então, o meu título de doutora, gente, foi só uma pesquisa. Obviamente que eu tenho a obrigação de ter lido mais do que os meus alunos, né? Então, assim, mas foi só uma pesquisa, é um título que não me deixa mais importante do que ninguém, que não me faz mais importante do que ninguém, mais inteligente do que ninguém. Então, a academia, esse jogo de poder, essa disputa, esse desespero para a publicação, isso me cansou, isso me trouxe depressão, isso me trouxe para um lugar que eu não quero mais voltar. Então, eu fui para a arte. E aí eu me vi tão pequena na arte, eu não sou ninguém na arte naif. Isso é tão bom, esse sentimento. O lugar, e as pessoas me chamam, né, de romântica, que eu sou feliz na academia, no espaço da sala de aula. Eu sou tão feliz na sala de aula. E os alunos percebem, né? Os alunos percebem quando a gente faz o que a gente gosta. Eu vou para uma sala de aula muito feliz, muito motivada. Né? Lá fora eu reclamo do governo, lá fora eu reclamo disso, reclamo daquilo, eu brigo com os colegas, com as colegas, eu não sei o quê, enfim. Mas na sala de aula eu sou feliz, sou muito feliz no meu espaço da sala de aula. Então é necessário a gente pensar sobre as coisas que a gente gosta, para a gente ficar nos espaços que a gente gosta. É muito bom a gente ser feliz. Obviamente tem dia que a gente está desmotivado, tem dia que a gente está triste, cansado, mas o normal é ir motivado sim. Porque eu, né, Matheus leu o meu currículo, eu fiz pedagogia, letras e história, e direito na UEPB, letras e pedagogia na Federal, né, na UFPB. Eu tive a possibilidade de fazer outra coisa. Eu podia pegar. Eu costumo dizer que pedagogia eu fiz direito, mas direito eu não fiz direito, foi só para arranjar o casamento. Vocês sabem que é difícil casar em pedagogia, né? Eu fui para direito, conheci meu esposo lá em direito. Então, assim, eu posso ir para outro lado, sei lá, pegar meu diploma de direito e estudar, e eu não tenho OAB, mas resolvo, vou fazer outra coisa no dia que eu não gostar do espaço da sala de aula, no dia que eu não for feliz o tempo todo. Não é possível ser feliz o tempo todo, nem também dá para a gente ser triste o tempo todo. Acho que precisa a gente verificar o que a gente está fazendo. Então, eu acho que quando a gente traz o erotismo para a vida da gente, a vida fica mais colorida. E eu coloco cores na minha vida depois do erotismo, através das artes, no corpo também, eu ando colorindo o meu corpo, tá? Porque jovem é outro papo. Nas tatuagens, né? Se bem que eu já ouvi que as pessoas tatuadas não vão para o céu. Se no céu não tiver pessoas tatuadas, eu também não quero ir para lá, não, né?
Então, assim, deve ser muito chato, né? Essa coisa, todo mundo igual, todo mundo bem vestidinho, essas coisas, ninguém pode ser tatuado, então eu nem quero ir. Né? Então, eu fico imaginando as músicas também, mais animadas em outros lugares. Então, vamos pensar sobre essa nossa existência a partir da arte. Né? E o feminino com muita força, né? Com muita força, porque. E aí eu trago também, eu esqueci de procurar até uma foto antiga que muda o movimento. Não é que eu tô querendo ser sexy aí nas fotos, viu? O movimento é esse, querendo ser sexy, porque você muda totalmente a sua forma. Eu fico analisando as minhas fotos mais recentes, é um outro movimento de juventude, de vida. Existe uma pulsão de vida dentro de mim. O corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Gente, o corpo é uma festa. Vamos pensar sobre isso, né? As minhas obras da série erótica, vocês sabem, na série erótica, eu acabei de dizer, eu tenho uma série Paraíso, os alunos do Hermano fizeram, né, textos, artigos analisando essa minha série, uma das séries mais ousadas, pessoas religiosas vieram falar comigo, como é que você ousa colocar Adão e Eva? Eu nem sei se é Adão e Eva, porque isso aqui é arte, meu amigo, eu não tenho nenhum compromisso com a Bíblia, eu não tenho um compromisso com a realidade, isso é arte. E aí eu tenho aí um paraíso muito suculento, cheio de frutas, muito florido, e dois personagens que, por acaso, aí eu ainda vou colocar duas mulheres, vai ter, né, dois homens, e eles que resolvam o que estão vendo aí. E a cobra participando do evento, tá certo? É um grande evento, é sempre assim, eu não tenho nenhum pudor para pintura, não tenho pudor em publicar, e tá tudo bem, é só arte. Tá aí, né? Mais uma vez, Adão e Eva, depois eu já treinando, né? Olha aqui o órgão masculino, o órgão sexual masculino, já treinando, já estou bem craque aqui. Isso foi de um período bem para poder, né? Era uma das coisas que tinha que resolver comigo. A cobra sempre participando, né? Então, tá aí de novo. Isso, gente, isso mexe com as pessoas. Porque é uma ousadia, é revolucionário a gente se atrever a pintar, a mulher se atrever a pintar erotismo e ainda vai, né, para uma parte da Bíblia lá no paraíso, né, e ousa, né, pintar ali Adão e Eva em posições que a gente sabe que na Bíblia eles estavam lá, muito inocentes, né? Não existia nenhum pecado. Aí coloca o sexo para o campo do pecado. Para mim, sexo não é pecado, tem nada de pecado. Né? Então, muita gente se sentiu ofendida, provocada. Eu acho que eu tiro as pessoas do lugar comum. É essa a minha função. E está tudo bem para mim. Não tenho nenhum pudor. É arte e da forma mais inocente. Eu vejo de uma forma muito inocente a minha obra. Cada um faz a leitura. Depende. A Nasninha, certa vez, disse assim: a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê como a gente é. Então, olha só, depende da educação que vocês tiveram. Aí é que vocês vão pensar sobre essa série. O que vocês pensam? Para alguns vai ser assim, que coisa horrorosa. Como é que essa professora tem coragem disso? Né? Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Outros vezes ficam querendo entender. Tá bem inocente, tem nada não sei o quê. Outros já vêm que lindo, que legal essa arte, que revolucionário. Então, assim, a gente vai ver de acordo com o nosso lugar, gente, de fala, de entendimento. Aí, por isso, vocês estão entendendo agora porque as perguntas no privado das redes sociais, né? Aí pergunta quais são as suas posições sexuais, isso aí eu não respondo. Porque não é sobre, eu não quero falar com as pessoas sobre sexo, sobre as minhas preferências, tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu vou falar com as pessoas que me interessam, né? Tem nada a ver sobre isso, mas as questões mais gerais eu respondi nas redes sociais. Fiz live e fui lá, joguei lá, né? Para mim são cenas, não me citam, porque para mim é lúdico, eu estou brincando ali com diversas possibilidades. E dá para a gente pensar também, né? Para os homens pensarem, para as mulheres pensarem, né? Toda a relação, a gente precisa conversar sobre o que a gente gosta, gente. Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo fazer sexo. Não é assim. A gente aprende. E sexo não é pecado.
está no campo do prazer, e a gente merece prazer, as mulheres merecem, é o nosso direito, né? A gente vive numa sociedade que os homens né, que merecem, que podem falar, que podem isso, que podem aquilo, são eles que se satisfazem, e a gente precisa começar a pensar sobre esses espaços. A academia é um espaço muito importante para isso, mas essas discussões precisam chegar na sociedade. Eu não posso ainda ir para uma escola pública tratar sobre isso, mas você vê que é a coisa mais simples do mundo. Sem um consentimento dos pais, sem uma conversa sobre isso com a comunidade escolar, eu não posso. Minhas obras são muito estudadas nas escolas, inclusive agora tem uma escola particular aqui de Campinas, eu já fui homenageada por uma escola, a escola Inventivo. Aí em João Pessoa fui homenageada, várias escolas estudam as minhas obras, mas não essa da fase erótica, mas eu não vejo a hora de conseguir. Primeiro a gente tira esse grupo do poder, né? E depois a gente vai conversar sobre essas questões que são saudáveis, gente. Conversar com os jovens sobre isso. Eu não vejo a hora da gente poder ir para as escolas de ensino médio, para as escolas dos anos finais do ensino fundamental, conversar sobre isso. Quando a gente tirar esse povo do poder, esses hipócritas do poder, a milícia do poder, a gente vai fazer isso. Outra obra, né? E aí as pessoas começam a questionar o tempo todo. Aqui é uma bailarina. E uma frase da Simone de Beauvoir: querer ser livre é querer livres os outros. Eu acho que o movimento é esse. O que eu vivo atualmente é querer também libertar outras mulheres. Nem que seja libertar para falar sobre, para pensar sobre, né? E eu ia fazer uma bailarina comum, normal, e de repente ela sai aí bem livre, né? Bem solta, né? Com as genitálias aí aparecendo. E é isso. Na Mostra Naif, olha, Mostra Internacional Naif de Arte Erótica, que está lá no Instagram, tem a página, tem o meu colega que é Marcelo de Monteiro, que trabalha essas questões LGBTQIA+, a partir das suas obras também. Eu acho muito revolucionário. Ele diz, olha, que o Brasil é um país onde a discriminação em virtude da orientação sexual fomenta o genocídio da população LGBTQIA+. As lutas encabeçadas por essa população não são somente por direitos, visibilidade, representatividade, mas, sobretudo, para garantir a própria existência, especialmente se levarmos em consideração os séculos de invisibilização e extermínio de que foram vítimas tais sujeitos. Né? O Marcelo, que aqui, o nome artístico é Amiel, o Marcelo traz grandes contribuições, ele é um artista que está começando recentemente, mas traz grande contribuição, especialmente para a temática. Ele é professor de literatura, né, especialmente de literatura erótica da UEPB do campus. Ok, fico aqui, meu Instagram é val.margarida, quem quiser me seguir lá, né, para a gente trocar figurinhas, para a gente conversar, e eu convido vocês para seguirem, na verdade, a página da Mostra Internacional Naif de Arte Erótica. Queria agradecer pelo espaço, dizer que eu não pinto só erótico. Esse ano aí de 2021 eu pintei essa obra que circula nacionalmente, O Negacionista. Se vocês conhecem algum negacionista, depois peçam a Matheus que ele envie essa obra para vocês, eu posso enviar depois, e para vocês publicarem aí. A gente sempre conhece algum negacionista, né? Que geralmente, olha, branco, hétero, tá aqui, todo bonitinho, de bigodinho, e negando todo esse período pandêmico, negando a vacina, né? Negando tudo que a gente tinha direito para a gente diminuir o número de mortes nesse Brasil. Agradecer a vocês pelo espaço, parabenizar a organização do evento, belíssimo, né? A gente contribui muito com a nossa formação, não só a de vocês, mas a nossa formação, quando a gente abre esses espaços. Hermano está de parabéns, Hermano tem sido um grande, né? Ele bem caladinho ali, mas os movimentos que ele cria a nível nacional, internacional, dentro dessa discussão, né, do erotismo, do feminino, né, da questão da sexualidade, eu acho que é um grande colaborador. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Hermano. Né? Obrigada, viu, Matheus? Eu agora estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, professora, primeiro pelo aceito da senhora. Novamente, eu digo que foi um prazer tê-la no nosso evento passado.
E agora, novamente, né, mais uma vez eu fiquei bastante feliz, né, e me senti privilegiado de tê-la, né, como parceira, né, nesses eventos e ter a oportunidade de não só apreciar a sua obra, né, a sua produção, mas ouvi-la falar. O professor Hermano, ele havia feito esse convite de nós analisarmos algumas obras e eu tentei fazer uma análise, enviei o texto sobre uma das telas de Paraíso, né? Uma das cenas. E para mim foi muito também, do mesmo modo que a senhora disse que é um movimento muito lúdico, muito espontâneo, é, é, fazer, né, a sua arte, falar sobre ela acho que também para mim pelo menos foi essa experiência que eu tive, né, ao escrever. E pessoal, gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Eu vou deixar o link para a lista de frequência e também deixo agora o espaço aberto para perguntas, as possíveis perguntas ou considerações. Eu tenho uma professora, eu fiquei curioso em saber qual, não a técnica, né, mas qual o material que você utiliza para pintar. Se é tinta a óleo, né, óleo sobre tela, e se também você pensa ou pensou ou já fez alguma obra, né, sem ser por esses elementos, né, por exemplo, com pintura digital, mesmo esculturas, outros modos de fazer, né, as telas. Matheus, eu já pintei com tinta a óleo, mas veja bem, eu tenho um esposo que tem esclerose múltipla, já está numa cama hospitalar, e eu pinto, às vezes, nos meus cantinhos, eu pinto em todo lugar da casa, eu não tenho um ateliê. Eu pinto na sala, eu pinto no quarto, eu pinto perto dele, eu pinto conversando com ele. E aí, a tinta a óleo, você sabe, tem até pintores que morreram intoxicados com a tinta a óleo. Ela tem um cheiro e ela tem essa possibilidade. Então, eu fui para acrílica. Né? Eu sou uma professora artista, eu não sou artista professora. Minha prioridade é com a universidade, eu tenho dedicação exclusiva, né? E a minha prioridade é a universidade. Obviamente, minha prioridade é a minha família, ele, né? Mas a segunda prioridade é a universidade. E eu pinto para viver, né? Eu encontrei na pintura, por isso que eu digo, eu acredito em Deus, porque eu tenho irmãs que pintam e pintam melhor do que eu. Tem vídeos eu dizendo numa entrevista na TV Itararé sobre isso, elas pintam muito bem. Quando eu resolvi pintar, Matheus, eu comprei tinta e comprei tela e disse, agora eu vou ser artista plástica. Eu tenho uma irmã que ela riu muito e eu também achei muita graça, né? Porque como é que ousa, se a menina não sabe nem desenhar, como é que ela ousa? E ela está dizendo que vai ser, porque eu sou assim, quando eu digo que você é alguma coisa, eu vou ser, eu não quero nem saber, né? Não vou passar por cima de ninguém, nem nada. E eu comecei a pintar e publicar, e não tenho nenhuma pretensão de ser uma artista famosa. A minha pretensão é pintar muito, eu quero que muitas pessoas tenham minhas obras, porque a gente se eterniza através da arte. Meu objetivo é só esse. E aí eu fui para acrílica. Então eu tenho muito pouco espaço. Eu comecei pintando nas madrugadas de insônia. Eu sou cuidadora da noite. Eu tenho cuidadores de 8 da manhã a 8 da noite. 8 da noite a 8 da manhã eu sou cuidadora. Eu troco fralda, eu cuido tudo, né? Então à noite eu acordo para trocar fralda e eu não consigo mais dormir, fico insônia. Eu resolvi pintar. Então, eu preenchi minhas madrugadas com a pintura. E aí eu preencho aqueles momentos que eu estou bem triste ou estressada, eu preencho com pintura. Então, eu pinto pouco. Eu pinto muito pouco. Então, não deu tempo. Eu tenho vontade de explorar outras técnicas, outros universos. A arte gráfica eu não tenho nenhum domínio, teria que aprender. Né? Mas, por exemplo, eu tenho vontade de explorar outros universos, outros materiais. A argila, por exemplo, a xilogravura. Eu tenho um interesse tão grande pela xilogravura, mas eu pinto exclusivamente com acrílica sobre tela. Pinto acrílica sobre tela e pinto diversos temas. A minha tela agora é escolhida para a Mostra Naif, para o FIAM, Festival Internacional de Arte Naif. A abertura é na próxima semana em Guarabira. É uma tela que trata das culturas populares. O jongo, que é uma dança, né, de origem africana. Ok, eu não tenho tanto tempo para pintar, mas apaixonada pela pintura. Muito obrigado, professor. Frederico? Isso. Professora, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Fred. Sim.
Professora, primeiramente, parabéns pela sua exposição aqui, lindíssima. Eu já tive a oportunidade, eu participo do grupo também do LIGEPS, assim como o Matheus, já tive a oportunidade de ver outras palestras suas e também foram riquíssimas. Professora, enquanto a minha fala será mais um elogio em si, por tudo que a senhora expôs aqui, por todos os eventos que ocorreram também durante a palestra. Aí eu me recordei muito de, de um pensamento de Freud, né, na psicanálise, que ele diz que sempre que o desejo ele é interditado por alguma força, por alguma lei, o desejo encontra outra forma de se satisfazer. E eu acho que a sua arte diz muito sobre isso, por essas forças que tentam lhe privar desse desejo. Né? E a gente viu essas invasões, e essas invasões, vejam só como essas invasões enriqueceram a sua apresentação até, porque a gente vê como essas forças são forças ignorantes, não é? Como a senhora mesma disse, porque, vejam só, pessoas que entram, tentam invadir, vejam que pensamento que eles trazem aqui, né? Exposição do corpo feminino, como se não fosse algo que estivesse sendo feito aqui de uma forma muito mais interessante do que eles tentam fazer, realmente nada de revolucionário. Eu acho que a revolução mesmo é a arte. Né? A sua arte é revolucionária, né? Porque vai contra esse cerceamento do desejo, né? Que é uma força que, infelizmente, e hoje em dia, principalmente, aí, está encontrando, inclusive, validade, né? Que é uma pena que isso esteja acontecendo. E outro ponto, professora, só para finalizar aqui minha fala, é que é interessante demais como a arte nos salva, não é? Principalmente de nós mesmos. Né? As artes plásticas, a literatura, a música e tantas outras, elas têm essa capacidade de nos salvar das nossas angústias. Veja só como a senhora diz aí, agora nessa última fala, de que eu vou pintar porque eu não consigo dormir. Né? Eu pinto também porque existia algo em mim que eu precisava dizer, e eu estava... Muitas vezes a gente está cômodo numa situação da nossa vida, que às vezes não é uma situação ruim, mas ele diz, nossa, me falta alguma coisa, eu preciso me reinventar, né? Algo de mim que precisa ser dito e eu não consigo. Como eu vou fazer isso? E a senhora conseguiu aí na arte, e é uma coisa lindíssima. Parabéns mais uma vez e espero poder reencontrá-la novamente nos próximos eventos aí do LIGEPS, que para mim está sendo fantástico. Parabéns, professora. Obrigado, Matheus, pelo espaço. Obrigada, Fred. Não sei se posso chamá-lo assim, né? Olha, Fred aí explicando a minha expressão artística, né? Através da citação que ele fez aí, Freud. É exatamente isso, né? Às vezes a gente quer expressar através da arte aquilo que a gente não está conseguindo viver, que a gente não está, de alguma forma, né? A gente nos calaram, né? De alguma forma nos calaram, ou a gente se calou, a gente não se permitiu e a gente acaba expressando. Como eu disse, isso não é algo que eu consiga explicar, porque ainda não tratei essa questão na terapia, porque eu acho que vai ser um tema muito legal tratar isso na terapia. Vocês já estão entendendo que tem aí todo um movimento, quando eu digo meu esposo está numa cama hospitalar, tem esclerose múltipla, né? Eu cuido, eu sou cuidadora, e aí você vê o tema, aí você já começa a fazer as ligações. O que ficou em silêncio tanto tempo aí? Por que eu estou jogando na tela e não estou conseguindo sair desse tema? Todo mundo acha muito graça. Eu vou pintar uma tela para um colega, agora recente eu fiz, que eu vou levar a próxima semana para Guarabira. Aí pintei Lampião, né, e Maria Bonita, mas foi um sacrifício muito grande colocá-los vestidos, colocá-los bem, porque o outro Lampião e Maria Bonita que eu fiz só o busto, mas saiu Maria Bonita com os peitos do lado de fora, porque eu ainda estou na fase erótica, eu não consigo. Então, é um sacrifício muito grande pintar. Outro tema ainda é um custo muito alto, porque de repente eu mergulhei na temática e está brotando assim, de forma muito espontânea. Né? Não é nada que eu planeje. Eu começo uma obra e de repente sai. Né? Não tem vida própria, não. Tem uma pergunta, Matheus, aqui no chat. Alguém estava perguntando sobre as cores. Eu gosto muito do amarelo. Eu não tenho, não, essas preferências de cores. Eu saio fazendo um jogo, mas eu sou uma apaixonada pelo amarelo. Não sei se vocês estão vendo, nas minhas telas sempre tem amarelo. O fundo amarelo, ele sempre está. Olha essa aqui do Hermano, olha, amarelo. Como
artista naif, a gente tem... eu não sei explicar também o que é que acontece no meu cérebro. Gente, eu vou para uma exposição de artes, especialmente de arte naif, meu cérebro entra em festa, eu não sei explicar o que é que acontece. Essas cores, elas mexem comigo, me dá uma alegria tão grande. Eu brincando, outro dia, quando eu fui para Guarabira, antes da pandemia, eu disse, gente, eu nesse salão aqui, olhando para essas paredes, isso praticamente um orgasmo múltiplo, mais ou menos isso, essa sensação de muita felicidade, de uma coisa intensa. Então, eu amo o naif por conta disso. Esse desprendimento, porque o naif é isso, a gente não tem perspectiva, preocupação com perspectiva, a gente não tem nenhuma preocupação com figura, fundo, nem isso, nem aquilo. Eu vou fazer, olha, eu fiz um personagem que estava lá pelado, não sei o quê, e a cueca estava do lado, a calcinha estava do lado. Quando a gente ia ver, esse daqui também, né? Essa cueca jamais vai caber nesse rapaz. Eu não estou nem preocupada se vai caber ou se não vai caber. De repente eu coloco uma casa, a pessoa jamais vai entrar nessa casa não pode ser dela, porque não tem essa preocupação. E eu gosto de ser livre. Eu sou muito livre, eu acho que a arte naif me representa por conta disso. Eu não tenho compromisso com cores, eu não tenho compromisso com estética, eu faço as coisas desproporcionais, eu não sei fazer mão, e de repente eu coloco alguma coisa na mão, porque eu não soube, eu resolvi que eu não vou tentar fazer a mão. Eu não tenho compromisso com nada, só com a minha expressão artística, né? E nenhuma preocupação com a realidade, porque naif é isso. Esse desprendimento. Eu sou muito feliz pintando naif. Eu sempre soube que era esse movimento que eu iria seguir. Desde muito cedo, década de 90, eu trabalhei numa escola e a gente trabalhava muito artes, e quando eu conheci o movimento naif, eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu vou pintar. Então, não fiz curso, nem quero fazer curso. Não quero aprender. As pessoas acham muita graça, às vezes, em algumas figuras que eu faço. É uma mão, o pé eu não sei fazer, mas daí eu não quero nem saber se eu sei, se eu não sei, se não me incomoda. Eu estou só pintando. Né? Às vezes, meus desenhos se assemelham aos desenhos do meu filho, que completou 9 anos ontem. Então, é isso, gente, sem compromisso. Uma das coisas que eu estava falando aqui é o currículo. Você sai da academia com aquele monte de coisa lá no Lattes, a preocupação já faz alguns anos que eu não me preocupo em atualizar o Lattes. E aí, me pedem nas exposições o currículo artístico. Gente, isso é uma desconstrução tão grande para alguém que já tem 51 anos, que tem o Lattes, que é professor doutor, que não sei o quê, que cria toda uma história na sua cabeça. Eu fui fazer meu currículo artístico, eu disse, meu Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei de nada. Sabe aquela consciência do inacabamento freiriana? Eu acho isso fantástico, mas ao invés disso me desconstruir para algumas coisas, ou me deixar triste ou aquilo, ou frustrada, não. Eu acho fascinante eu não ser ninguém. Eu acho fascinante eu não saber. Eu acho fascinante eu estar começando alguma coisa e aprendendo com os artistas, que não tem nenhum ensino fundamental, né? Eu acho fascinante a gente se desconstruir. Vamos tirar os saltos altos da academia, né? Eu acho que esse é um grande exercício. Isso, professora. Professora, temos mais uma pergunta no chat, anterior até a de Israela, aqui da Fernanda. Valdeci, conta pra gente, na sua concepção, onde deixa de ser erótico e passa a ser pornográfico. Qual é o ponto de rompimento para ti? Parabéns pela sua obra, amei o multicolorido. Fernanda, na literatura, eu acho que está aqui, Fernanda, está na cabeça. Está na cabeça e depende da educação de cada um, né? Para mim, né, eu vou muito de acordo com a literatura, o que é pornografia para mim, eu acho que os sites pornôs, né, que estão lá vendendo sexo, vendendo isso aqui, para mim é pornografia. E eu não coloco numa balança assim, isso é bom, isso é ruim. Erotismo é bom, pornografia é ruim. Não é, tá certo, Fernanda? Não é. Os dois podem ser bons. Pornografia pode ser boa. Eu já expliquei para vocês que eu não costumo visitar com frequência o site pornô, porque eu não consigo. Eu estou aprendendo a amar meu corpo. Eu sou gorda. Então, a barriga é grande. Como é que eu vou ver no site pornô? As mulheres são lindíssimas, são corpos estruturais, esculturais, são corpos maravilhosos ali. E nós também somos lindas, mas quando a gente vê isso, não me faz bem. Eu não fico bem, tá certo? Não é uma performance legal para eu ver.
não me faz bem. E tá tudo bem você gostar. Então, assim, para mim, está na cabeça da gente. O que é erótico, existe uma linha muito tênue, depende da sua educação, depende do que você vê. Para mim, eu pinto erótico. Para outras pessoas, eu pinto pornografia. Eu já escutei várias pessoas me perguntar quando você vai deixar de pintar pornografia. E tá tudo bem, eu entendo que é a compreensão da pessoa. Minha mãe, por exemplo, disse: minha filha, quando é que você vai deixar de pintar essa safadeza? Eu acho isso genial, gente. Acho isso genial, sabe? Então depende de cada um. Eu pinto erótico, para outras pessoas pornografia, e está aqui, depende da. Né? É uma linha muito tênue, uma linha muito tênue. A gente pinta, né? Eu acho que essa energia erótica precisa fazer parte, como disse a Ana Asnin, da vida da gente. É uma energia para a vida, não precisa ser exatamente para o sexo. E se for para o sexo, também está tudo bem, não tem nada de pecado, nem nada. Respondi, Fernanda? Gente, liga o microfone, faz a pergunta, dá esse prazer a gente, liga a câmera. Verdade, professora. Por favor, aqueles que querem fazer perguntas ou algum comentário, façam isso que a professora falou, porque é interessantíssimo para nós. Fernanda. Pode falar, Fernanda. Eita, Fernanda, que honra! A honra é minha, com certeza, né? É, eu tô, eu tô aqui olhando, né, a sua obra, e a todo momento eu tô me lembrando do Clóvis Júnior, do Alexandre Filho, do Flávio Tavares, essa coisa das cores. E eu vi algumas características na sua obra que ela me chamou muito a questão da cultura nordestina. As pinturas dos nordestinos, dos paraibanos, eu identifiquei, eu não sei se foi proposital ou se foi algo natural mesmo, assim, sem querer querendo, mas eu achei muito lindo porque a gente consegue ver essa ligação, apesar de que os estilos são diferentes, né? Tratam-se de estilos diferentes, mas a gente consegue ver assim, talvez aqui tenha sido uma nordestina, uma paraibana que tenha feito, devido às cores, os jeitos, os formatos dos corpos, a gente consegue perceber bem, né? Assim, que existe como se fosse uma identificação, uma irmandade entre essas pinturas. É muito natural, Fernanda. Eu acho, né, que é muito dentro daquela perspectiva da linguagem, né? A gente tem um jeito de falar, de se expressar, né? Eu acho que é meio que natural. Eu não tenho nenhuma preferência por isso ou por aquilo, mas quando a gente pensa que não, a gente está fazendo, está produzindo de acordo com a nossa cultura, com as nossas experiências, porque o Naif tem muito isso mesmo. Né? E você vê mesmo na arte erótica, mas tem ali uma colchinha de retalho, tem uma colcha de retalho, isso faz parte do meu universo. Minha mãe fazia colcha de retalho, minha irmã também costura colcha de retalho. Eu tenho almofadas de retalho, patchwork, que as pessoas costumam dizer, eu costumo dizer retalho, porque minha mãe diz assim, para mim tem uma riqueza, né, da linguagem quando a gente utiliza isso. Então, sempre tem alguma coisa ali, a paisagem tem a ver com as nossas memórias, então não é nada assim planejado, vou fazer isso porque eu sou nordestina, porque eu sou isso. Não, é a partir das nossas vivências, é um processo natural. E aí a gente acaba criando realmente essa característica, né, que está dentro da gente. Então a gente sempre tem, você vê as coxinhas de retalho, né, a toalha, né, feita de patchwork, tem sempre alguma coisa que tem a ver com a nossa cultura. O quadro na parede, da família na parede, dos animais de estimação, esse aqui eu tentei fazer Frida, né? Sempre tem alguma coisa que a gente tenta fazer a partir da nossa cultura. É verdade, é uma observação bem interessante essa sua. É um processo natural. Do mesmo jeito que a gente fala, mais ou menos parecido, né? Com o nosso sotaque, a gente acaba, quando vai para a arte, a gente acaba trazendo, né? A nossa cultura. Mais alguém? Professor, acho que não temos mais perguntas, mas, Ok. por favor, quem quiser pode falar no chat. Novamente, a lista de presença está aqui, acho que acredito que todos já tenham assinado.
Muitos elogios, professoras, tanto dessa sala como na outra, antes de ser invadida, eu tinha visto muitos elogios não somente à obra da senhora, mas à fala e à exposição. Então, só agradecer novamente aos que estão aqui prestigiando a professora e o evento nesse momento, certo? Obrigada, Matheus. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Agradecer a Hermano, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Né? Eu venho com muita alegria, Matheus. Vocês mexem com com o meu dia, com o meu mês de maio. Era o evento que eu tinha para maio. O próximo evento vai ser em Guarabira. Próxima semana estarei em Guarabira com a exposição, mas esse é muito especial. Agradecer a você, né? Agradecer ao evento, agradecer a todo mundo e a vocês que estão aqui, que fazem esse evento acontecer. Né? Agradecer muito. A gente se encontra pelas redes sociais para trocar figurinha, tá certo? Pronto, professora, perfeito. E provavelmente espero que próximo ano a gente comece a ter os nossos eventos presenciais novamente e iremos chamar a senhora com toda certeza. Então, fica aqui o convite incerto ainda, mas quando tivermos os eventos presenciais, iremos fazer um convite para a senhora, com certeza. Estarei aí, João Pessoa. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a todos e todas. Irei informar que nossas atividades continuam ao longo do dia. Temos mais palestras à noite, mesas redondas à tarde, mini cursos. Novamente, temos atividades até a sexta-feira. Então, fiquem à vontade para participar. Os links serão enviados para os inscritos e para aqueles que também não se inscreveram, certo? Então, obrigado e até a próxima oportunidade, professor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, tchau.